Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo em mais um Física com o John. Vamos falar mais de física e o assunto de hoje é movimento circular uniforme. Para quem nunca viu movimento circular uniforme ou para quem nunca estudou cinemática, eu acho interessante ver alguns vídeos, tá, gente? Ou rever alguns vídeos onde a gente já falou de noções básicas de cinemática e de movimento retilíneo uniforme, que são noções importantes para a gente entender melhor esse movimento circular. Beleza? Então vamos lá. Como o próprio nome já diz, movimento circular uniforme é aquele movimento que é circular, né? E a velocidade do corpo em módulo vai ser constante. Então a velocidade escalar de um corpo não vai mudar, vai ser sempre a mesma. Isso porque a aceleração nesse tipo de movimento, aceleração tangencial que a gente chama, aceleração que muda o módulo da velocidade, ela é constante, ela é zero. Tá bom? Então, a gente vai ter uma velocidade constante. Beleza, gente? E essa velocidade é sempre tangencial à trajetória. Então, é interessante, a gente vai ver isso melhor em dinâmica, né? Mas o módulo, o vetor velocidade, sempre está mudando a direção dele. Tá? Mas o módulo é sempre igual. Beleza? Então, para a gente entender melhor esse tipo de movimento, acho interessante a gente fazer as relações com o movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem um corpo nessa circunferência de raio R, né, nessa trajetória circular de raio R, e esse corpo está ali. Tudo bem? Do mesmo jeito que a gente fez em movimento retilíneo uniforme, a gente tem que dar algumas indicações da posição desse corpo ali naquela circunferência. Tá? Então, se a gente toma como padrão esse ponto aqui, na circunferência é o ponto zero, a origem do movimento, beleza? Nós temos que a posição desse corpo pode ser indicada como uma posição S0, que é a distância de zero até aqui, né, gente? Nosso referencial até o ponto onde o corpo está. Mas também nós podemos usar, gente, como é uma circunferência aqui, o ângulo em que se encontra esse corpo na trajetória circular. Se aqui nós temos o ponto zero, ponto de referência, né? Então aqui nós temos um ângulo, essa letra grega, para quem não conhece, é o φ. Bom, então eu posso simbolizar, eu posso mostrar onde está o corpo, tanto pelo ângulo quanto pela posição linear, o S0, posição inicial do corpo. E isso aqui a gente chama de fase do movimento, tá bom? Então a fase desse corpo, o ângulo, né, inicial, a fase inicial é de φ0, bem? E eu sei também que se esse corpo está evoluindo, né, com o tempo, depois de um certo tempo ele vai sair daqui e vai até uma outra posição. E essa nova posição a gente pode chamar de S1, por exemplo. E a essa posição também está vinculada a um outro ângulo, que eu posso chamar de φ1. Tudo bem, gente? Então é a mesma coisa que a gente fazia lá no movimento retilíneo, só que agora eu tenho, além da posição S, eu tenho um ângulo vinculado a essa posição por conta de ser um movimento circular. Tá? E esse ângulo, de novo, ele é chamado de fase. Ótimo. Se eu tenho uma variação nas posições, então eu tenho uma variação ΔS, variação deslocamento. Tudo bem? Se eu tenho uma variação de posição, então quer dizer que eu também tenho uma variação de ângulo, ou seja, uma variação da fase deste corpo. Beleza? Aqui é simplesmente φ1 menos φ0. Tá? Vamos lembrar que S está ligado à posição linear, né? E esse cara aqui, o φ, é a posição angular ou simplesmente fase. Beleza? A posição, como a gente já viu nas aulas anteriores, ela pode ser dada em metros, centímetros e assim por diante, mas no sistema internacional ela é dada em metros. Tá? Ou a posição angular ou a fase pode ser dada em ângulos, tá, gente? Mas no sistema internacional ela é dada em radiano. Beleza? Muito bom. Então vale lembrar aqui, né, que o nosso π equivale a 180 graus. Então π radiano equivale a 180 graus. É importante lembrar porque a gente usa muito nessa aula. Bom, gente? Ótimo. Então vamos continuar aqui.
Como é que eu relaciono essas duas coisas, gente? Interessante falar nisso, tá? Vamos pensar que aqui dentro tem uma outra circunferência, tá? E aí eu tenho um outro corpo que sai daqui e vem até aqui, tá bom? Eu sei que ele vai percorrer uma distância menor do que esse corpo que está aqui fora, tá bom? Então, o ΔS aqui é menor que o ΔS daqui até aqui. Claro que essa distância é maior. Mas se eu pensar no ΔΦ, o ângulo é o mesmo. Para esse corpo que saiu daqui e veio aqui, e para esse corpo que saiu daqui e veio aqui. Então, como é que eu relaciono esse φ, essa variação da fase, com a variação da posição? É só multiplicar pelo raio da trajetória, gente. Quanto maior o raio da trajetória, maior é a variação da posição do corpo que eu estou estudando. Tá? Então, isso é legal guardar também, gente. Temos que ΔS é igual a ΔΦ vezes o raio da trajetória. Quanto maior o raio, maior a variação da posição. Beleza? Perfeito. Essa aqui é a relação entre a posição, eu escrevi velocidade, está errado aqui, né? Posição linear e posição angular. Muito bem? Perfeito. Vamos continuar na nossa aula aqui. Outra coisa importante que a gente viu lá em movimento retilíneo é a velocidade linear média, ou simplesmente velocidade média, tá? Que é o ΔS sobre o ΔT. Era simplesmente a variação das posições sobre a variação do tempo. Aqui em movimento circular nós temos também um correspondente a essa velocidade linear, que é a velocidade angular, e nós chamamos de ômega, tá? Ou ômega, algumas pessoas chamam aí, né? O ômega, do mesmo jeito que temos o V, que é ΔS por ΔT, o ômega, que é com relação aos ângulos, né? A variação das fases, então vai ser ΔΦ sobre ΔT, que é simplesmente φ1 menos φ0, T1 menos T0. Tá? E é interessante aqui, gente, lembrar que aqui metros por segundo, enquanto aqui é radiano por segundo. Bom? Ótimo, perfeito. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente fez lá no movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade, se esse movimento é circular uniforme, né, a velocidade angular do corpo é constante, ela nunca vai mudar. Então a gente pode fazer aquele mesmo esquema que a gente fez anteriormente em movimento retilíneo uniforme. O ômega, tá, para qualquer ponto lá é o mesmo. Então ele é o próprio ômega m, ou seja, a própria velocidade angular média. E aí se a gente pegar a nossa equação, né, ômega vai ser igual a ΔΦ sobre ΔT, e eu posso escrever que é um φ em qualquer posição menos o φ0, um tempo relacionado a essa posição menos T0, que é o tempo inicial. Lembra que a gente fazia aqui? A gente adotava isso aqui igual a zero, né? Adotando isso aqui igual a zero, uma equação fica assim, passo o t multiplicando para lá, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter φ menos φ0 é igual a ômega t, e passando o φ0 para lá, eu vou ter a equação horária das fases, ou a equação horária da posição angular. Olha que legal, gente. A relação é muito parecida com o sorvete que vocês estudaram em movimento retilíneo uniforme. Tá? Só que aqui é a equação horária da posição. Aqui é a equação horária da posição angular. Bem, gente? Então, aqui é para radiano, para ângulos, enquanto aqui é linear, metros. Tudo bem? A gente já estudou nas aulas anteriores. Então, pode ver que é muito parecido. Tá? No lugar do S eu coloco φ, no lugar do S0 eu coloco φ0. O V está relacionado ao ômega e o tempo é o mesmo para os dois movimentos. Beleza, gente? Perfeito. Outra coisa interessante, gente, é que quando a gente está falando de movimento circular, se esse movimento continuar, vamos dizer assim, se nada mudar esse movimento, né, ele vai ser periódico. O que quer dizer isso? Quer dizer que de tempos em tempos, quando eu estiver dando uma volta, ele vai retornar à posição inicial. E aí tudo começa de novo. Tá? Então a gente fala que esse tipo de movimento que sempre começa de novo, tá? É um movimento periódico e ele se repete sempre dentro de um intervalo de tempo. Tá?
um exemplo aqui, né, gente? A Lua, por exemplo, a gente sabe que ela dá uma volta na Terra em torno de 28 dias, né? A Terra dá uma volta no Sol em torno de 365 dias e algumas horas. Então, esse é o período com que esse movimento se repete. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, é importante a gente ter noção do que é período, que é o tempo para dar uma volta, e também ter noção do que é frequência. E, por definição, frequência é o número de vezes que um evento se repete dentro de um intervalo de tempo. Matematicamente, a gente pode escrever assim. Então, tem frequência, número de eventos sobre o tempo. Tá bom? E é interessante aqui, gente, que esse número de eventos para nós é o número de voltas. Mas podia ser uma outra coisa, por exemplo, com que frequência eu vou à escola? Vamos lá, eu vou de segunda a sexta. Então eu posso falar que eu vou 5 vezes dentro de uma semana, dentro de 7 dias. Ultimamente a gente não está indo nenhum dia, né, gente? Infelizmente. Mas eu acho que deu para vocês entenderem essa ideia aí. Então, para nós, esse evento são as voltas. Tá? Então, aqui eu tenho o número de voltas dentro desse movimento circular. Tá bom? Então, se eu der uma volta só, eu posso substituir esse ΔT pelo tempo de uma volta, que é o nosso período. Então, a gente pode falar que frequência é o inverso do período. Tá? E como o período é dado em segundos no sistema internacional, frequência é dado em 1 sobre segundo e tem um nome muito famoso que vocês vão usar muito, que é o Hertz. Então, Hertz nada mais é que 1 sobre segundo. Beleza, gente? De novo, frequência é dada em Hertz e Hertz é 1 sobre segundo. Mas é muito comum a gente ver, né, em exercícios o uso de rotações por minuto. E aí, para eu passar de rotações por minuto para Hertz, é só dividir por 60. Tá bom, gente? Porque eu estou passando esses 60 minutos para segundos. Tá? E se eu quero fazer o processo ao contrário, é só multiplicar por 60. Tá bom, gente? Ótimo. Beleza. Então, a gente pode 3, 2, 1. Então, pensando nisso, né, pensando nessas voltas completas, a gente pode rever esses movimentos, né, essas grandezas que a gente aprendeu, o ômega e o período T e a frequência F, e relacionar essas coisas. Tá? Então, vamos lá, pegar essa trajetória circular de raio R. Eu sei que para uma volta inteira, o meu ômega, tá, em vez de eu escrever ele como ΔΦ sobre ΔT, para uma volta inteira, o meu ΔΦ foi de 2π radiando. Tá? Enquanto para uma volta inteira, eu sei que esse tempo de uma volta é o T, o período. Então, eu posso reescrever minha equação que antes eu usava assim, gente, ó, ΔΦ sobre ΔT, e falar que ômega é simplesmente 2π sobre período. E já que período é o inverso da frequência, eu posso falar que ômega é 2π sobre período, ou 2π vezes a frequência. 2π sobre t ou 2πf. Isso é importantíssimo, porque a gente usa muito nos exercícios de vestibular, tá, gente? Ótimo. E a gente pode fazer uma outra coisa também, gente. A gente pode pegar e escrever a minha velocidade linear. Não é ΔS sobre ΔT? Para uma volta inteira, esse ΔT se transforma em período. E para uma volta inteira, gente, é só a gente pegar o comprimento dessa circunferência. A gente já aprendeu lá em matemática que o comprimento é 2π vezes r. Então, eu vou ter aqui que velocidade pode ser 2πr sobre t ou 2πrf. Tá? E o interessante aqui é que se a gente relacionar essas duas, né, qual a diferença desse movimento para esse movimento aqui? Para essa velocidade aqui, desculpa. É que nessa aqui, né, gente, a diferença é o r. E se eu multiplicar em cima por r, eu vou ter essa velocidade aqui embaixo. Então, eu vou chegar na equação mais importante da nossa aula, tá? V é igual a ômega r. Tá? Me perdoem a expressão, tá, gente? Mas meus alunos falam que essa é a equação do carnaval. Tá? Com todo respeito. É vi bundinhas rebolando. Tá bom, gente? Não é fácil lembrar disso, né? Vi bundinhas rebolando. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio da trajetória.
Tudo bem, gente? Beleza? Muito, muito bom. Então, já que vocês já aprenderam tudo sobre esse conceito de movimento circular, bora fazer um exercício para ver se vocês entenderam mesmo. O exercício, vamos lá. Eu tenho um corpo que descreve um movimento circular uniforme, cuja trajetória é de um raio de 5 metros. Tá? Considerando que o objeto descreve 2 voltas em 12 segundos, é possível afirmar que sua velocidade tangencial em metros por segundo é de aproximadamente... Então vamos lá, gente. Como a gente acabou de ver, ele quer velocidade tangencial, ou seja, velocidade linear. Então é o v. A gente sabe que v é ΔS sobre ΔT, mas para movimentos circulares, a gente acabou de ver que a gente pode escrever ele assim, né, gente? 2πr sobre t, ou 2πrf. Tá bom? Então a gente pode descobrir ou esse f ou o t, tanto faz. Tá? Olha que interessante, a gente pode fazer frequência, é o número de voltas sobre o tempo. Então, dei 2 voltas em 12 segundos. Tá? Então, eu vou ter uma frequência de 1/6 de Hertz. Tá bom? Ou, como é o inverso, né? O período de 6 segundos. Tá bom? Então, se eu usar essa equação aqui, eu vou ter que V é igual a 2 vezes π vezes o R5 sobre um período de 6 segundos. Tudo bem, gente? Ele falou para usar π igual a 3,14. Aqui eu vou ficar com 10 sobre 6 vezes 3,14. Tá bom? Ótimo. Então a gente pode simplificar aqui. Vai ficar 31,4 dividido por 6. Isso aqui dá aproximadamente 5,2. Correto? Então é isso, gente. Perfeito. Então vamos fazer mais um exercício, gente. Neste outro exercício eu trouxe uma mistura, tá? Da dinâmica com essa cinemática do movimento circular. Então vamos lá. A centrifugação de um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue é um processo utilizado nos laboratórios de análises clínicas para separar plasma e soro de hemácias, sedimento de líquidos biológicos, entre outros. A etapa de centrifugação das amostras é muito importante na fase pré-analítica e deve ser conduzida com uma frequência de rotação recomendada num tempo certo, para reduzir riscos de falhas que podem levar à perda de amostras, gerando novas coletas, elevando custos e causando impacto negativo na satisfação do cliente. Beleza. Agora vamos às informações importantes. Considere um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue que se encontra a 15 centímetros do eixo central de uma centrífuga, girando com uma velocidade linear de 42 metros por segundo. Então aqui eu tenho o raio dessa trajetória, que é de 0,15 metros, enquanto aqui eu tenho uma velocidade de 42 metros por segundo, velocidade linear. Ele pede no exercício o ângulo formado entre a velocidade linear, tá? E a direção do vetor aceleração da amostra. Considerando, vamos lá, que essa amostra está girando aqui, vamos dizer que ela está girando aqui assim, tá? Com velocidade angular no sentido horário, a gente vai ter as velocidades sempre tangenciais à trajetória. Então, se esse corpo está aqui, a velocidade está aqui, né? Se esse corpo está aqui, a velocidade está para cá. Se esse corpo está aqui, a velocidade está para cá. Sempre tangencial à trajetória, levando em consideração que é um movimento circular uniforme. O valor dessa velocidade de 42 metros por segundo não vai mudar em momento algum, tá? E aí vocês me perguntam, mas espera aí, professor, se esse vetor não vai mudar em módulo, ele não tem aceleração. Tá. Aí nós temos um problema, gente. A gente tem que pensar na dinâmica desse problema. Eu não tenho uma aceleração tangencial, eu não tenho uma aceleração que mude o módulo da velocidade.
mas eu tenho aquela aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. E é uma aceleração que sempre vai mudar o sentido e a direção da velocidade, mas nunca vai mudar o módulo dela, tá bom? E a gente sabe que o ângulo formado entre essas velocidades e essa aceleração aí sempre vai ser de 90 graus. E um é sempre tangente e o outro sempre aponta para o centro da trajetória, tá bom? E agora, para terminar o exercício, ele quer que calcule a frequência. Me deu a velocidade e o raio. Então, a gente viu ali nos slides anteriores, né, que para o movimento circular uniforme, nós temos que a velocidade é igual a 2π raio da trajetória vezes o f. Então, esse f que eu quero calcular, ele vai ser o v 2πr, tá bom? E aí eu vou ter que v é igual a 42, tá? Temos aqui 2, vamos adotar π igual a 3 e um raio de 0,15. Bom? Perfeito. Então aqui eu vou ter 6 vezes isso aqui. E aí aqui, gente, o resultado seria em Hertz. Mas como eu quero o resultado em rotações por minuto, a gente multiplica isso aqui por 60. Multiplicando por 60, nós vamos ter um valor de 2.800 rotações por minuto. Certo? Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, onde a gente continuará falando sobre movimento circular uniforme. Beijos e até!